Jojo, Davi. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Bom dia a todos. Prazer enorme poder estar aqui com vocês. Prazer enorme, grandioso, feliz, enfim, poderia usar aqui qualquer outro tipo de palavra, adjetivos, não seriam capazes de expressar a minha satisfação e minha plena alegria de poder falar com vocês nessa manhã. Retornar é importante que se diga isso, retornar aqui, porque eu frequentei essa igreja por 3 anos, pelo menos, né? E muita gente nova entre nós, e poder então dizer para vocês que com a minha família, né, e agora com o Davi, porque naquela época o meu caçula não tinha ainda nem se projetado para nascer, né? E hoje eles estão aqui, Jonathan e Davi e a minha esposa, e para nós é um motivo de orgulho poder rever os amigos e conhecer novos amigos também nessa manhã. Muito obrigado, Washington, e os demais anciãos pelo convite. Aceitei com muita satisfação, né, poder estar aqui com vocês. Bom, hoje eu estou administrando uma escola junto com a minha esposa, da qual tenho aprendido muito. E nas horas vagas eu estou fazendo a faculdade de odontologia, né? Aliás, eu acho que eu estou mais nas horas vagas ajudando a minha esposa do que estudando, né? Porque estou no 4º período de odontologia e tem sido assim, bem tenso, né? Para ser um adventista no 7º dia e ser um aluno de destaque na turma, você precisa dedicar muito, mais um curso tão difícil como é, né? E eu falo isso até com muita alegria, porque hoje tem uma prova, né? Meus amigos dessa aula devem estar terminando uma prova, e eles têm muito respeito por mim, né? Poder liberar o sábado, né? E poder estar adorando meu Deus nesse dia. Amém. Então, essa tem sido a nossa trajetória. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o tempo que eu frequentei aqui, eu trabalhei como pastor nessa igreja, né? E foram anos assim muito especiais, principalmente quando a gente sente saudade, porque quando a gente sente saudade, a gente só lembra das coisas boas, né? São as coisas marcantes, né? E foram realmente anos muito bons. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sou mais servido à igreja como pastor, né? Estou seguindo agora uma outra trajetória, uma outra caminhada, e é muito comum, por onde eu prego, todo sábado eu estou pregando num lugar diferente, ou quase todos os sábados, as pessoas ao final do culto me perguntam: pastor, você está dirigindo qual igreja, qual distrito você está? Aí tem que fazer todo um esquema ali para poder explicar e tal. Então eu já prefiro fazer isso logo no início da nossa fala, ok? Mas nem por isso eu posso deixar de mostrar para vocês, eu vou revelar para vocês o quanto eu fui feliz quando trabalhei como pastor aqui. Amém. E tenho um carinho muito grande por vocês que estão aqui, que trabalharam comigo, tomaram um monte de paulada junto comigo e compartilhar nesse momento, eu transmitir para vocês um sentimento de profundo respeito e prazer por vocês e por estar aqui nessa manhã. Olha, não sei se o relógio está certo lá, tranquilo, aquele horário está lá mesmo, certinho, então vou ficar dentro do horário, vou ver meu lugar mesmo, fiquem tranquilos. Eu tenho que dizer para vocês uma coisa, eu escolhi um tema que a propósito tem tudo a ver com o que já aconteceu aqui. Eu adoro esse tema, tenho um prazer assim, eu tenho como eu poderia dizer, quando eu leio na Bíblia sobre esse tema, eu me deleito, eu fico assim maravilhado, principalmente quando eu leio sobre esse tema no Novo Testamento, porque o Novo Testamento está permeado desse tema, né? Eu quero falar com vocês sobre milagres. É um tema extremamente convidativo, é um tema extremamente atual, e eu quero dizer mais uma coisa, é um tema muito importante para nós nessa manhã. Aliás, esse assunto ele é simples, mas eu confesso para vocês, foquem,
preste atenção em cada situação que nós vamos ver aqui na Bíblia, porque eu tenho certeza de que você precisa desse milagre. O título do sermão nessa manhã é O Maior de Todos os Milagres. E por escolher esse tema e por trazer a vocês este assunto, eu me lembrei de uma história que ocorreu comigo há algum tempo atrás. E eu quero compartilhar essa história com vocês. Eu era bem pequeno, eu era um juvenil, eu tinha 9 anos de idade, quando essa história ocorreu comigo. Era uma noite muito quente no Rio de Janeiro, né? E eu lembro como se fosse hoje, né? Eu acordei naquela noite desesperado à procura de uma pessoa. Um garoto de 9 anos acordando de madrugada à procura de uma pessoa. O que vocês acham que poderia ser? A minha mãe. A minha mãe, por quê? Eu tinha muito medo de dormir sozinho. Eu tinha um pavor de dormir sozinho. Eu tinha um certo problema com isso. Aliás, eu dormia num quarto em que, quando eu me despertava do meu sono, tudo tomava forma. O guarda-roupa, ele virava um monstro. O meu irmão, ele tinha uma cadeira de desenho no quarto, uma cadeira de desenho enorme. Rapaz, o negócio era tão violento que eu imaginava que aquela cadeira estava começando a correr atrás de mim. Era um negócio assim, meio perigoso. Só que de um detalhe, nessa noite especificamente, eu tinha um conflito muito grande no meu coração. Qual era? Primeiro, ou ir lá no quarto chamar minha mãe para vir dormir comigo, ou ter que encarar, chamando minha mãe para dormir comigo, a brincadeira dos meus irmãos no dia seguinte, porque eu dormia no quarto, compartilhava o mesmo quarto com meus irmãos, outros 3 irmãos, a maioria mais velhos. E quando ficamos sabendo que minha mãe foi dormir comigo, nenezinho da mamãe, aquele negócio todo, chamando eu dormir com ele. E eu estava naquele dilema, ou eu enfrento o medo, ou chamo minha mãe para dormir comigo e aguentar as brincadeiras dos meus irmãos. Só que eu estava com tanto medo que eu falei o seguinte: eu vou encarar esse negócio, mas eu vou encarar sob a seguinte perspectiva: eu vou devagarinho até o quarto da minha mãe e vou dormir lá. E aí eles saberem que eu dormi lá, né? Então vão ficar sabendo, eles não vão ficar sabendo disso. E aí qual foi a minha estratégia? Eu fui caminhando até o quarto da minha mãe na ponta dos dedos. Sapatinho e fui lá. E aí quando eu estava aproximando do quarto da minha mãe, a porta não estava fechada, estava sendo aberta. E aí eu fui me aproximando, né? E nisso que eu fui me aproximando, eu já fui chamando a minha mãe. Mãe. E aí minha mãe começou a despertar, meio sonâmbula ainda, né? Mãe. De repente minha mãe me deu um grito: Batista! Batista é o nome do meu pai. Batista! Um ladrão, Batista! E aí, olha, eu e minha mãe ainda moram na mesma casa. Eu juro para vocês que alguns meses atrás, eu fiquei calculando a distância da qual eu estava e da qual se encontrava a cama dos meus pais, porque deu um pulo quando ela gritou ladrão. Eu dei um pulo e eu falei: mãe, cadê o ladrão? Eu achei que ela não estava aqui, né? Cadê o ladrão? Aí minha mãe, assim, sem saber o que falar, meu filho, faz isso, meu filho. Ela assusta a gente. Eu falei: mãe, estou aqui, estou com muito medo e tal. Aí o pai mais racional: vai dormir, volta para a cama, moleque, né? Eu falei: pai, deixa eu dormir aqui essa noite, estou com medo e tal. Aí a mãe falou assim: tudo bem, pode dormir aqui, só que tem detalhe, eu vou orar por você. E como é que pode, né? Mãe é uma coisa assim, incrível, né? Aí ele falou assim: vou orar por você antes. Aí eu fiquei sentado na cama, foi exatamente assim. Sentado na cama, ela se ajoelhou e ela orou, né? Querido Deus, tal, meu filho está com medo, alguma coisa assim. Meu filho está com medo, mas depois dessa oração, meu filho nunca mais ia precisar me chamar para dormir comigo. Eu peço a vocês que até ontem eu nunca mais chamei ele para dormir comigo. Estou falando sério para vocês. Talvez vocês não entendam a plenitude disso
do que eu estou falando, porque não aconteceu com vocês, não aconteceu comigo. E eu pergunto para vocês: essa oração foi uma oração milagrosa ou não? Para mim, muito mais milagrosa. Um milagre incrível da qual Deus operou de uma oração singela de uma mãe que ora pelo seu filho. Né? E aliás, o maior poder para o bem depois de Deus nessa terra consiste numa mãe que ora pelo seu filho. Vocês sabem disso? Sabe, algo extraordinário aconteceu. E aqui foram relatados vários tipos de milagres, principalmente o milagre físico aqui. Deus está disposto a realizar um milagre na tua vida nessa manhã. Você crê nisso ou não? Mas eu quero falar para vocês de um outro tipo de milagre, o maior de todos os milagres. Aquele milagre que tem consequências eternas. Escuta bem assim, de maneira muito clara para vocês. Se vocês esquecerem o sermão dessa manhã, lembre-se disso. O milagre que vamos abordar agora, nesse momento, ele tem consequências eternas. E é esse tipo de milagre da qual você precisa, e eu também, para seguirmos nessa terra cheia de mazelas, cheia de injustiças, cheia de crimes, de violência, enfim. E eu escolhi um tema assim, muito pertinente, um texto bíblico muito pertinente, que está em Atos capítulo 3. Aliás, a gente vai ler muitos textos nessa manhã, tudo bem? Pode ser? Você que não trouxe sua Bíblia, compartilhe com alguém que está do seu lado. A gente vai ler bastante textos, embora vão ser bem curtinhos, vão ser rápidos. Mas esses textos são necessários a gente ler. Ok? Prometo para vocês, não vou tomar tempo, mas eu preciso ser bem assim, criterioso com cada texto, o que eles estão abordando, o que eles querem falar, qual o contexto que foi falado isso, para o melhor entendimento da gente. Bom? Atos capítulo 3. Abriram? Versos 1 ao 10. Posso ler todos os textos com vocês? Até o verso 10. É uma história bem conhecida, você vai lembrar dela. Ok? Vamos lá. Capítulo 3 de Atos, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Bom, você deve saber, se não sabe, a hora nona aqui, a expressão aqui, hora nona, quer dizer 3 horas da tarde. Então, 3 horas da tarde, Pedro e João subiram ao templo para orar. Agora, preste atenção no autor desse livro, o detalhe, a ênfase que ele quer dar em um dos personagens. Vejam só. Verso 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que por ali entravam. Vendo ele, o coxo, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele olhava lentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo ao andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que havia acontecido aquele coxo. Que linda essa história! Essa é uma história incrível. Falar de um homem que nunca havia andado. Alguém aqui entre nós tem em torno de 40 anos de idade? 40 anos? Mais? Muito mais, né? Não. Quase chegando. Tem mais gente mais do que eu. 40 anos, ok. Tá ruim o negócio. Ó, 40 anos de idade. 36, velho. 40 anos de idade. Vocês. Esqueci o nome do senhor? Robson. 40 anos de idade. A Bíblia fala que esse homem era um coxo de nascença. E alguns livros, alguns historiadores, eles revelam que esse coxo tinha em torno de 40 anos de vida. Robson sofreu um acidente
de forma milagrosa, o Senhor o livrou. E você me ensinou aqui para que nós continuássemos orando por você, para Deus reabilitar a sua perna, porque você sabe que ela faz muita falta para você. Aquele homem de 40 anos nunca havia experimentado o que você durante toda a sua vida experimentou até aqui. Era um coxo de nascença. E era o desejo dele, do fundo do coração dele, um dia voltar a andar, até que ele descobriu que havia uma solução para o problema dele. Ele havia ouvido falar de Jesus e de todas as suas histórias milagrosas. E aí o que ele fez? Vou para a igreja, porque lá no templo, porque lá Jesus poderá estar. E se Jesus podendo estar lá, Ele vai me curar. Ele vai me fazer com que eu volte a andar, eu tenha o prazer de sentir o sabor que é colocar os pés no chão. E aí esse homem coxo de nascença foi até o templo. Quando ele chegou lá, aliás, ele foi com muita admiração, ele foi com expectativa. E quando a gente tem expectativa boa, o que a gente faz? A gente sorri. Há um negócio bom dentro de nós que faz com que a gente, sabe, se motive. E ele foi. E quando ele chegou lá, e ele explicou a situação para algumas pessoas, sabe o que disseram para ele? Meu irmão, perdeu o teu tempo, porque Jesus já morreu, Jesus foi crucificado. Só que aquele coxo não sabia a dimensão do que era isso, porque Jesus de fato havia sido morto na cruz, mas ele não sabia que Jesus Cristo havia ressuscitado. E ele então, o semblante dele, que era de alegria e expectativa, se desvaneceu. Ele ficou triste, ele ficou decepcionado, porque a minha solução para o meu problema, agora ele não está mais entre nós. Escute uma coisa que eu vou falar para vocês. Se você veio à procura de algo aqui essa manhã, não saia daqui decepcionado, porque eu não posso dizer para você, aliás, eu posso até dizer para você que Jesus morreu, mas Jesus Cristo, Ele ressuscitou, está aqui entre nós, Ele vive e Ele é capaz de fazer muito mais do que você pensa ou que você espera ser melhor para você mesmo. E ele chegou lá e ficou triste, e ficou decepcionado, e ficou esperando então para receber uma esmola para aquelas pessoas que passavam. E de repente vem Pedro e João, olha só, Pedro e João, pobres de Marré Messi, Pedro e João, pobretões lá, vindo. E aí aquele coxo olhou para aqueles dois e falou, vou esperar receber alguma coisa desses homens. Ele falou, não. Mas ele olhou para aqueles dois e viu que tinha coisa boa no rosto deles. Eles cultivavam uma coisa boa no rosto deles. E aí ele falou, vou tentar sorte. E falou, olha, vocês poderiam me dar uma esmola? E aí Pedro e João, principalmente Pedro, disse para ele o seguinte, você quer uma esmola? Então olha para nós. O coração que antes era triste ficou feliz. Por quê? Se Pedro chegou para ele e falou assim, olha para nós, ele estava esperando receber alguma coisa. Era agora que ele ia receber a primeira moeda que o dia ia receber. E aí diz um livro, e é muito vezes esse livro, chamado Atos dos Apóstolos. Procure depois o autor, quem escreveu. Atos dos Apóstolos, um livro incrível, e ele trata essa história de maneira mais impressionante. E aí então ele falou, olha para nós. E aí aquele homem olhou. Aí Pedro falou assim, meu irmão, eu não tenho prata nem ouro. Aí ele, como se tivesse dito, eu não tenho dinheiro para te dar. E aí o que aconteceu aquele coxo? De novo, o que era uma expectativa positiva se tornou uma expectativa negativa. Ok? Negativa. Olha para mim, não tem prato nenhum. Ei, mas esperta, porque o que eu tenho para te dar é muito melhor do que isso. Em nome de Jesus Cristo, levanta. Amém. E aquele homem passou. Incrível isso. Extraordinário. E olha, e os eventos aqui não pararam, eles se desdobraram. Nem essa história depois de casa, pode ser? É uma tarefa de casa, ó. Lê esse capítulo até o final, para você vai perceber coisas incríveis também. Ok. Mas eu pergunto para vocês, o tempo vai embora, eu tenho no máximo mais uns 10 a 15 minutos para tratar o restante com vocês aqui, porque esse milagre que aconteceu foi um milagre grandioso, foi ou não foi? Um homem que nunca passou, nunca tinha dado, passou nada. Alguém vê esse tipo de milagre acontecendo aí? Assim? A todo direito? Não. É um milagre incrível, poderosíssimo.
firmar os pés no chão, que nunca tinha andado, apenas uma palavra, levanta e anda. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, no meu ponto de vista, esse não foi o maior milagre dessa história. Há um milagre subentendido aqui, da qual você não precisa aprender. Ok? Não foi o coxo o maior beneficiado do milagre nessa história. Ok? Não foi o coxo, não é do coxo que eu quero falar. É de uma outra pessoa que eu quero falar. Ok? Então eu quero que você acompanhe comigo alguns textos, pode ser? E o primeiro texto está em Marcos. O primeiro texto, depois de Atos, está em Marcos. Marcos capítulo 8. Rapidão. Marcos 8, um pouquinho atrás. Marcos 8, capítulo 8, versículo 31 e 32. Acharam aí? Rapidão, eu tenho que fazer aquela jogada assim, gente. A gente poder ler todo o contexto. Marcos 8, versículo 31 e 32. Ó, ouçam o que eu vou ler. É impressionante. Esses dois textos são impressionantes. Olha só o que eles dizem. Então, começou ele, e aqui ele é Jesus, tá? Então começou ele, a Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E isso Jesus expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Então Jesus voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: o que está na sua Bíblia? Arreda Satanás, porque não cogita as coisas de Deus e siga as coisas dos homens. Olha só incrível isso aqui. Jesus estava no meio dos discípulos conversando, eles todos estavam ao redor de Jesus. E Jesus estava explicando para eles as coisas que deveriam acontecer com ele, que ele ia morrer, que ele ia sofrer, que ele ia ressuscitar. Ele estava explicando isso para eles. Aí Pedro, olha só, Pedro pegou Jesus pelos braços e levou para um canto. Deixou os discípulos lá e trouxe Jesus para um canto e começou a reprovar Jesus. E que isso? Rapaz, está falando isso por quê? Como é que você expõe isso para o grupo? Não pode, não vai ser você. A sua liderança entre nós. Não faz isso não, isso é sinal de fraqueza. Faz isso não pode mencionar isso. Aí a Bíblia diz, esse mesmo texto que a gente acabou de ler, que Pedro, ao reprovar, chamar a atenção de Jesus no canto, Jesus pegou Pedro pelo braço e levou ele para os discípulos. Ô Pedro, você não sabe o que você está falando, vem aqui. E ele falou: arreda Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, mas se os homens. Ou seja, Pedro estava sendo usado pelo inimigo. Quem era Pedro? Nesse contexto aqui, quem foi Pedro? Um discípulo, foi escolhido dentro por Deus. E não pense você que pelo fato de você estar aqui, que você está imune, que você está aí se desprotegido no sentido de que você não possa ser alvo do inimigo de Deus. É só você sair do ciclo de proteção que você se torna uma presa fácil. Ok? A gente vai bater nessa tecla aqui. Só que não só tem esse texto isolado, tem outros. Mateus, vamos só um pouquinho mais, Mateus 14. Mateus 14, se eu achei esses textos incríveis, o que nós vamos ler agora, eu acho que são textos mais incríveis ainda. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, até o verso 31, mas eu não vou ler todos, eu só vou explicar para vocês aqui. Abriu a Bíblia, Mateus 14, verso 22 em diante. Olha só o que aconteceu aqui. Lembram-se da multiplicação dos pães e dos peixes? Lembram? Ok. Quando Jesus tentou de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, tinha muita gente ainda ao redor de Jesus. Muita gente ao redor de Jesus. E aí o tempo já estava virando, né? O pôr do sol já estava caindo. E aí Jesus falou assim para os discípulos: olha, tem muita gente para despedir e eles querem falar comigo. Então faz o seguinte: peguem um barco. Jesus falou para os discípulos: peguem um barco e vão, porque eu vou me encontrar com vocês lá do outro lado do mar. E aí os discípulos atenderam, pegaram o barco e foram caminhando. Foram indo. Já era tarde da noite, porque depois que Jesus despediu a multidão, Jesus foi orar. E aí depois que Jesus orou, Jesus então foi até o encontro dos discípulos. Madrugada, em meio ao alto mar, ou em alto mar,
os discípulos avistam um ser andando por sobre as águas. Gente, coloque-se no lugar dos discípulos agora. Vocês estão no meio, em alto mar. O vento já começava a ser um pouquinho mais forte. Algumas ondas batendo no mar, em alto mar. E eu tenho medo terrível de alto mar. Minha esposa sabe disso. E a onda estava batendo no barco, de um lado para o outro. E de repente você vê alguém andando sobre o mar. Qual seria a tua reação? Qual seria a tua reação? E naquele momento os discípulos gritaram: é um fantasma! Está vindo um fantasma para vir para perto da gente, só pode ser um fantasma. Por que ele consegue andar por sobre as águas? E aí Jesus, quando se aproximou, disse: ei, que é isso? Vocês estão com medo? Sou eu, Jesus. Sou eu, Jesus. E aí Pedro deu uma outra mensagem, mandou uma outra mensagem a Jesus. Ele: tá, tudo bem, se for mesmo você, mestre, me dê uma ordem para eu ir contigo. E aí Jesus disse: então vem, Pedro. Gente, como é que pode alguém colocar os pés sobre a água e não afundar? Incrível isso. E aí Pedro conseguiu. Ele botou o pé na água e parecia um chão de concreto e não afundou. E foi indo. E foi indo. E quando ele estava se aproximando de Jesus, uma onda bateu no pé dele, na perna dele. Não, já estava lá. Mas bateu na perna dele com um pouquinho de força. E o que Pedro fez? Quando a onda bateu com força, ele olhou para ele, para os pés, ou para as pernas dele. E quando ele fez isso, ele afundou. Ou seja, não precisa a gente ser brilhante para entender algo muito simples. Pedro só estava andando por sobre as águas, porque enquanto ele andava, ele olhava para Jesus. Então, quando o foco dele saiu de Jesus, ele afundou. O que eu quero dizer com vocês com isso? Qual é a lição que a gente tira disso? Amigos, esse mundo é um mundo terrível, de competições, de doenças, de morte, de traições, de coisas nebulosas. Se a gente nesse mar deste mundo tirar os olhos de Jesus, a gente afunda e afunda mesmo. É isso, é muito simples, mas é essa lição que Jesus queria mostrar para Pedro aqui. Tanto é que quando Pedro afundou, o que ele fez? Quando Pedro afundou, o que ele fez? Jesus, socorro, estou afundando, socorre, Senhor, socorre, salva-me. E aí no verso 31, olha só a bronca que Jesus dá nele. Verso 30, né? Eu acabei dizendo isso para vocês, mas olha o verso 30 diz: reparando, porém, Pedro, na força do vento, teve medo e começou a se submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu fico pensando em algumas situações, não tem sido fácil das situações que eu tenho passado na minha vida, também com a minha família. Jesus dando para mim, falando o seguinte: Charles, tenha fé, confie, meu filho, não desvie os olhos, não tire o foco, você vai sair dessa. Deus está dizendo isso para você, Deus está dizendo isso para a minha família, Deus está dizendo isso para a sua família. Não perca a fé, não esmoreça, e mesmo que a nossa vida, ou seja, que for estragada, a Bíblia diz, né, que a coroa da vitória, se for até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. É isso, é uma perspectiva além do que a gente pensa, mas não acaba aqui a história. Lá no livro de Lucas 22, eu já estou acabando esse último texto, Lucas 22. Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, 31 diz: olha, talvez isso aqui seja até mais forte do que os outros textos que a gente leu. Olha o que diz aqui: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peinar como trigo. Você sabe como é que o trigo ele é bonito? Imagina o que é isso.
Satanás quer destruir você igual a gente destrói o trigo ali. Eu, Jesus disse, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, gente do céu, olha só, versículo 2, final do texto. Tu, pois, quando o quê? Te converteres, fortalece os irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Aqui, um monte de informação importante, mas eu quero só me atentar no seguinte: aqui, esse texto, Pedro, no mínimo, já tinha dado mais de 2 anos e meio com Jesus. 3 anos com Jesus. 3 anos com Jesus. Motivo, esse ser pela qual você se está interessado, e por isso você está aqui hoje. 3 anos. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quando te converteres, fortalece o quê? É por isso que a sua tomada de decisão, se alguém entre nós aqui não pegou o seu coração a Jesus e não foi batizado, eu disse uma coisa: você não precisa se converter para ser batizado. Você precisa aceitar Jesus no seu coração, de todo o seu coração. E essa conversão ao lado de Jesus, ao tempo de Jesus ele vai transformar o seu coração de verdade. Não precisa acontecer uma coisa. Aliás, é um termo que conversão, a gente tem que trabalhar muito em cima disso. Eu estou sendo muito superficial, claro, para ser que você tenha mal entendido. Não, existem muitas coisas além disso acontecendo, muitas reações aí acontecendo. Mas fato é que Pedro estava 3 anos com Jesus e Jesus disse para ele: quando te converteres, se tem amadurecimento da sua fé, fortalece teus irmãos. Não fala isso, Jesus. Mestre, não fala isso, mestre. Como é que você pode dizer uma coisa dessa? Eu sou pronto a dar a minha vida por ti. Antes que o galo cante, Pedro, você vai me ligar 3 vezes. São João capítulo 18, não precisa abrir, mas apenas me preste atenção no que eu vou falar aqui. Jesus já tinha sido preso. Jesus estava no Getsemane. Chegaram os soldados romanos, pegaram Jesus. Quinta-feira à noite, uma traição que fizeram com Jesus, mais uma, porque na época de Jesus nenhum tipo de pessoa poderia ser julgada à noite. Só durante o dia Jesus pegou a noite para ser julgado lá na casa de um dos líderes daquela época. Pegavam Jesus, prenderam Jesus e levavam lá para a casa do líder lá na época, eu não lembro. E foi levado. E aí o que aconteceu? Pedro ele começou a acompanhar aquela cena, ou seja, ele começou a acompanhar Jesus até o local onde Jesus ia ser julgado. E Pedro foi indo. Só que naquela época as casas eram assim: tinha uma casa e tinha um portão, uma porta, eles chamavam de porte. E para entrar no quintal você tinha que passar pelo portão. Muito diferente de hoje. E aí Pedro, quando ele foi tentar entrar, ele foi barrado, porque ele não podia entrar, como é que ele ia entrar assim? Só que Pedro foi acompanhado, diz a história, por um outro amigo. E esse amigo que Pedro acompanhou conhecia um camarada que tomava conta do portão. E aí esse camarada que tomava conta do portão, conhecendo o amigo de Pedro, colocou ele para dentro. E aí, com o chave lá do amigo de Pedro, convenceu o camarada do portão e deixou Pedro entrar. E aí Pedro entrou. E foi assim que Pedro entrou. Só que antes de Pedro entrar, o camarada do portão falou com ele: cara, você não é um desses que andava com esse que está sendo julgado aqui? E qual foi a reação de Pedro? Não, meu senhor, não, talvez tenha ocorrido algum equívoco. Você está me confundindo com algum outro ser, com algum outro personagem? Não, não sou eu. Ah, não, tudo bem, então entra aí. E Pedro entrou. Quando Pedro entrou, ele foi abordado por uma mulher. E as mulheres, elas conhecem muito bem a fisionomia, guardam mais do que os homens. Ele reconheceu ser Pedro, um daqueles que andavam com Jesus. E qual foi a reação de Pedro? Não, senhora, talvez a senhora precise visitar um oftalmologista, ou algo parecido. Vocês estão me confundindo. Não, tudo bem, passou. Só que era uma quinta-feira à noite, muito fria. E a Bíblia fala que tinha uma fogueira acesa.
tinha uma fogueira acesa. E tinha uma galera sentada no fogo, ao lado do fogo, ao redor do fogo, se esquentando naquela noite fria. E Pedro chegou lá para se esquentar também. Só que Pedro não esperava por algo que ia acontecer. Porque no meio daquela galera que estava se esquentando, tinha um homem que era tio, ou que era parente daquele personagem chamado Malco. Vocês se lembram desse homem? Quem foi Malco? Vou dizer para vocês, vocês não conhecem. Malco foi um camarada que Pedro arrancou a orelha dele com uma espada. Lembra quando queriam prender Jesus? E aí, Pedro queria defender Jesus, tirou a espada da bainha e tirou a orelha dele fora. E Jesus olhou para ele: isso é lamentável, Pedro. Para com isso, não preciso que homem nenhum defenda. Pegou a orelha e colocou no lugar. E o parente desse camarada que foi decepado estava lá. E ele não tinha para onde correr a ele. É você mesmo. Só pode ser você, um desses que andava com esse que está sendo julgado. E aí ele conta a história. Quando Pedro, aliás, eu não concordo com os homens parentes, talvez muitos de vocês não se atentaram ao texto quando lê o texto. Mas vou dizer, é muito forte o que eu vou dizer, e já vou caminhando para o final. Pela terceira vez, Pedro negou, certo? Só que essa terceira vez que ele negou foi mais forte. Porque a Bíblia diz que Pedro praguejou. Sabe o que é praguejar? Eu acho que eu não vou aqui soltar, não vou aqui entrar nos detalhes do grego, que o grego diz, não. Mas o significado da palavra praguejar no grego, quase, é um tremendo de palavrão. Mas qual é essa palavra para associar a nós aqui para ser um palavrão? Eu não sei. Mas naquela época, a palavra que Pedro utilizou para negar a terceira vez foi uma palavra não muito comum usada pelos seguidores de Jesus naquela época. Triste, né? Triste ou não? Quando Pedro negou pela terceira vez Jesus, o que aconteceu? Duas coisas aconteceram. Quais foram essas duas coisas que aconteceram? E a outra? Jesus viu. Duas coisas aconteceram. E foram essas duas coisas que Deus usou para converter o coração de Pedro. Um galo, um garnizézinho, um galo e um olhar. Porque quando o galo cantou, Jesus passou naquele momento, exatamente naquele momento, na frente de Pedro. Imagina só essa cena, Deus, olha, é incrível isso. O galo canta, Pedro olha, eis que Jesus está olhando para ele e apontando o dedo para ele, dizendo assim: está vendo? Eu não falei para você que você ia virar as costas para mim no momento mais importante da minha vida. Não está vendo como disse para você que você não vale nada, que o seu coração é sujo e que você é um tremendo de um traidor? Foi isso que Jesus disse para Pedro? Aliás, um dos maiores sermões ouvidos por Pedro, não saiu uma palavra da boca de Jesus. O maior sermão que Pedro ouviu de Jesus foi apenas um olhar. E o olhar de Jesus para Pedro diz: Pedro, eu amo você. Eu estou indo dar a minha vida por você, meu amigo. Fique tranquilo, não se desespere. Há esperança para você. Há esperança para a sua família. Há esperança para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu tio. Seja para quem quer que seja, porque Jesus está disposto a fazer o mesmo por você. Não te condenar, mas olhar para você. E é uma grande lição, viu, irmãos? Vocês que são mais antigos de igreja, é uma lição disso aqui. O pai está falando dos outros. Você que é membro também dessa igreja, para ficar condenando, enfim, condenando o outro, A e B. Jesus não fez isso quando ele podia fazer. Por que eu vou fazer? Porque isso é importante para a gente. E é naquele momento, naquele instante, o que a Bíblia diz que Pedro fez? Naquele momento, Pedro foi tão comovido pelo olhar de Jesus que ele saiu dali e chorou amargamente.
chorou tudo aquele que podia chorar. Agora, escute uma coisa que eu vou falar para vocês. Pedro não saiu dali chorando porque ele viu que havia magoado Jesus. Não foi isso que levou Pedro a chorar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5 que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A Bíblia nos está dizendo ali em Jesus que você, quando tem um câncer, ou você, quando é cometido por alguma situação, ou quando você é desempregado, sempre que você chora, você vai ser consolado. Não é isso que a Bíblia diz, e a gente tem que aprender isso. A Bíblia fala que bem-aventurados que choram, porque serão consolados, porque olham para dentro de si e olham no espelho e concluem que não vale nada, que não podem ser nada sem Jesus, e veem dentro de si a natureza pecaminosa, destruída, e choram. E quando isso ocorre, Jesus vem e consola e diz: você tem esperança, não fique assim, meu irmão. Amém. E foi isso que Pedro fez. Quando ele saiu dali, chorou amargamente, olhou para dentro dele e viu que o coração dele era podre, que o coração dele era ruim, e que o coração dele precisava de uma mudança e de uma transformação que não vinha dele mesmo, não podia vir dele mesmo. E aí, aquela cena maravilhosa, Jesus ressuscita e se encontra com Pedro na praia. E aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala: Senhor, eu te amo. E aí Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz: Senhor, eu te amo. E aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fala uma coisa linda, diz o seguinte: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu me amo. Sabe o que Pedro está dizendo aí? Senhor, agora o Senhor sabe, mas em mim, que o meu coração não é mais isso. Que o meu coração não é mais um coração de pedra. O meu coração é um coração de carne, de vida e de verdade. Agora, olhem a história de Atos capítulo 3. Qual foi o maior milagre da história de Atos 3? Foi aquele roxo ou foi um coração transformado? Um coração de pedra de Pedro e agora um coração de carne. Porque quem operou o milagre foi Pedro. Lógico que Deus, através de um instrumento chamado Pedro, que tem isso que dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te. Eu não tenho nesse momento condições de dizer para vocês sim. Você veio aqui nessa igreja hoje porque você precisa ser curado do câncer. Você não veio nessa igreja hoje porque você veio à igreja hoje porque você precisa de um emprego. Você veio à igreja hoje procurando algum tipo de milagre nessa natureza, nessa situação. Eu digo, eu não tenho como restabelecer isso, nem sei se Deus vai fazer. Mas agora uma coisa eu tenho certeza: em nome de Jesus Cristo, Ele tem poder para transformar o teu coração. E agora, nesse instante, nesse momento. Entenderam? Compreenderam? Eu fui muito redundante em tudo aquilo que eu falei, porque na verdade eu fiz todo um enfeite para dizer apenas isso: o maior de todos os milagres é a mudança de um coração sujo para um coração renovado, limpo e genuíno. É exatamente isso que Deus quer para você. E é exatamente isso que Deus quer para ti. Quando Pedro sobre isso dizer, eu quero acabar aqui. Quando Pedro e João fizeram o milagre, vieram os líderes, os invejosos, os que não tinham o coração ainda convertido, os líderes daquela época eram muito religiosos. Quando ouviram falar e viram pelos seus próprios olhos que o poço havia se tornado, perguntaram quem havia feito aquilo. Quem foi que fez isso? E disseram: Pedro e João fizeram isso. E eles foram até Pedro e João perguntaram: vocês fizeram isso? E eles fizeram o seguinte: Pedro tomou a frente e disse:
nós fizemos isso. E importa que isso seja feito para que o nome de Deus seja glorificado. E quando eles falaram isso, pegaram eles e colocaram dentro da prisão. Percebam aqui. Antes, você conhece Jesus? Não conheço. Foram vocês que fizeram isso? Fizemos isso porque importa que o nome de Deus seja glorificado. Deus, glorificado seja Deus. Deus espera isso de você nessa manhã. Deus, Ele quer que você tome essa decisão na tua vida. E quando eu falo de decisão, quando eu falo de salvação, eu não estou falando do passado, porque salvação nunca será um assunto do passado, sempre presente. O significado do momento é esse. Deus quer falar com você, Deus falou com você e Deus espera uma decisão de você. Deus, Ele deseja que você dê esse passo para Ele. Eu pergunto para você agora: qual desses tipos de Pedro você quer ser nessa manhã? O Pedro antes ou depois do galo? É a sua resposta. É a sua decisão. Dá para cantar? Queria que você fizesse a salvação e respondesse a Deus, ao Senhor, colocando sim o pé. No momento que você ouvir essa canção, em pé você estará, se assim for o desejo do teu coração, com o tipo de escolha que você quer fazer ao Senhor. Essa vez. Gostaria que você louvasse comigo. E essa é a sua resposta diante do Senhor, resposta diante de Deus. Que nessa manhã, mesmo que as coisas não sejam fáceis para você, e certamente não serão, mas se tem fé, esse milagre tem que ser genuíno na tua vida. Crê nisso. Sai daqui com a cabeça erguida, com a certeza de que Deus, Ele enxergará você de uma forma muito mais poderosa, muito melhor do que você enxerga a si mesmo. Sai daqui com confiança, com a autoestima elevada, na certeza de que o Senhor é contigo, na certeza de que o Senhor vai te carregar no braço, até mesmo onde você não conseguir seguir pelas suas próprias pernas. Olhe comigo, feche o seu olho. Pai querido, nosso Deus, um milagre o Senhor operou na nossa vida. Amém. Assim como o Senhor fez com Pedro, talvez não de forma tão
dramática, tão impressionante como fez com Pedro, fez conosco nessa manhã. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: a tua predisposição em fazer o mesmo que ocorreu com Pedro, transformar o seu coração, é fazer conosco também nessa manhã. Amém. No final dessa manhã, nós queremos entregar tudo que somos, tudo que temos nas tuas mãos. Obrigado, Pai, por essa história. Obrigado, Senhor Deus, por essas lições. Fique com esta igreja e fique com todas as pessoas da qual neste momento participam comigo desta prece. Despeça-nos em paz, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Um aperto de mão aí do seu amigo, da sua amiga. Fala que foi bom ter estado aqui na casa de Deus nessa manhã. Valeu, Washington. Podeis se sentar todos, para sair de forma organizada. A gente vê depois